Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast da AFIAPED, a página onde você aprende pediatria mesmo tendo pouco tempo para estudar. Meu nome é Lígia Lawande, sou pediatra, gastroenterologista e a gente vai conversar hoje sobre um tema muito importante, atual, que é a coqueluche na infância. Vamos fazer uma revisão da coqueluche e colocando os pontos principais aqui, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria e Ministério da Saúde. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos começar aqui falando um pouco sobre a epidemiologia da coqueluche, tá? Então, gente, a coqueluche, tosse comprida, eu já falo sobre a fisiopatologia, mas ela é uma infecção que tem prevenção com a vacina, mas apesar de ter essa prevenção com a vacina, ela ainda tem altos índices de hospitalização, especialmente em crianças menores de 2 meses de vida, que é a faixa etária onde a gente tem mais complicação, maior gravidade. Ela é uma doença endêmica, mas tem ciclos hiperendêmicos a cada 3 ou 5 anos, quando a gente tem alguns surtos, né, de coqueluche. Então a coqueluche ela ainda é um problema para o Brasil, para o mundo em geral, tá? Por causa dos baixos índices de imunização. É uma doença que é subnotificada no mundo inteiro porque existe uma variação de definição de caso. Mas a gente tem que lembrar que é uma doença de notificação, tá, pessoal? Então a gente vai falar um pouquinho quais são os critérios para a definição de caso, e aí vocês vão lembrar. A gente tem os casos típicos de coqueluche, aqueles com a tosse paroxística, que é o que eu vou falar para vocês, nas crianças mais jovens ou nas crianças não vacinadas, tá? Nas crianças que estão vacinadas, o quadro pode não ser característico, ele costuma ser um quadro bem mais leve. Que são os casos mais difíceis de diagnosticar, vamos dizer assim. Nos últimos anos, né, principalmente em 2024, vários países relataram um aumento muito importante no registro, nas notificações de casos de coqueluche, de casos e de óbitos por coqueluche, tá? Então, Colômbia, que está aqui do lado, Reino Unido, Austrália, China, Estados Unidos, entre outros países. Aqui no Brasil, entre 2022 e 2023, foram confirmados 159 casos em 2022 e 244 casos em 2023. Então, em julho de 2024, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica que alertava sobre o aumento da doença, né? Então, a gente teve uma notificação de casos muito maior neste período, tá? E aí, foi alterado um pouco os critérios de imunização para tentar aumentar a profilaxia, tentar diminuir, né, o risco de infecção de crianças dentro dessas faixas etárias. Eu já vou falar para vocês como é que ficou a indicação de imunização, os grupos de risco que devem ser vacinados, tá? Porque teve uma ampliação desses grupos por decorrência do aumento das notificações, o aumento dos quadros de coqueluche em 2024, tá? Então, os estados com maior número de notificação em 2024 foram Paraná, seguido de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Esses foram os estados com maior número de notificação de coqueluche no ano de 2024, perdão. 2025 a gente ainda não tem essa revisão completa. Muito bem, pessoal, vamos passar para a fisiopatologia da coqueluche, vamos relembrar um pouco como é que a doença se manifesta. Então, a doença é causada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis, que é uma bactéria gram-negativa, que tem uma alta transmissibilidade. A principal fonte de contaminação da coqueluche são os adolescentes e adultos que não são vacinados, que não recebem o reforço, que seria a cada 10 anos também. Então, essas crianças e esses adolescentes e adultos que não recebem os reforços acabam sendo os grandes vetores de coqueluche. Como eu falei, tem alto índice de hospitalização e complicação nos menores de 2 anos, né? Então, essa bactéria, ela vai aderir às células ciliares do trato respiratório, levando aos sintomas de tosse, daquela tosse irritativa. E a toxina pertussis é a grande responsável pela gravidade dos quadros, tá, gente? Então,
Na fisiopatologia é isso que vai acontecer. Então, uma adesão do epitélio ciliar, da Bordetella pertussis, e isso vai determinar os sintomas da coqueluche. Bom, como é que é a clínica da coqueluche? Então, é uma doença que vai se manifestar classicamente, né, mas didaticamente, em 3 fases. A gente tem a fase inicial, que é uma fase catarral, seguida pela fase paroxística e depois a fase de convalescença. Então, nessa fase inicial, que a gente chama de fase catarral, o paciente vai apresentar sintomas inespecíficos. Então, ele vai ter uma coriza leve, pode ter febre, espirros e começa uma tosse. Mas ainda não é a tosse clássica característica da coqueluche. É uma tosse X. E essa fase catarral, ela pode durar de 7 a 14 dias, tá? Então, a primeira fase, um quadro bastante inespecífico. Depois da fase catarral, a gente entra, as tosses, elas vão ficando mais intensas, até que a gente entra na fase paroxística, que é quando o paciente tem, de fato, a tosse paroxística. Então, a tosse paroxística, ela tem uma característica muito particular. Ela vai acontecer numa única expiração. Então, o paciente tá lá, normal, e começa. Tosse, 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 numa única expiração. Ele não para de tossir para respirar. Então, ele tem lá 5, 10 episódios de tosses curtas numa única expiração. Chega no fim dessa expiração, ele tá esgotado. O que acontece? Crise de cianose, vomita, ou então ele faz aquele som clássico que é o guincho inspiratório depois que tossiu um monte. Para recuperar o ar, né? Então aquele guincho é uma inspiração profunda que acontece depois daquela crise súbita e incontrolável de tosse. E na maioria das vezes, entre os intervalos das crises paroxísticas de tosse, o paciente tem uma ausculta pulmonar normal. Ele tem um quadro normal, não está com nenhum sintoma respiratório importante na grande maioria das vezes, tá? Depois que a gente passa dessa fase paroxística, que pode durar algumas semanas, a criança entra na fase de convalescença, que é quando começa a ter redução da crise de tosse e melhora progressiva dos sintomas, e essa fase pode durar até 3 ou 4 semanas. Então, é um tempinho aí prolongado ainda de convalescência. Vamos seguir agora para como que a gente suspeita da coqueluche, né? Então, quais são os critérios que nós vamos utilizar para suspeitar de coqueluche? Então, esses critérios são divididos em menores de 6 meses e maiores de 6 meses. Gente, para crianças menores de 6 meses, que é o grupo de risco principal da coqueluche, quando que a gente vai suspeitar? Então, nós vamos suspeitar se aquele bebê menor do que 6 meses tem tosse a mais de 10 dias, acompanhado de um desses critérios. A tosse paroxística, tosse com guincho inspiratório, vômitos pós-tosse, presença de cianose, apneia ou engasgo. Tem esses critérios, eu penso que ele é um caso suspeito de coqueluche. E como eu estou falando de criança menor do que 6 meses, isso vai independer do estado vacinal do meu paciente, tá? Então, este é o critério clínico que a gente utiliza, porque para falar de coqueluche, a gente tem critério clínico, critério laboratorial e critério epidemiológico, que seria o contato com algum caso confirmado de coqueluche. Para crianças maiores de 6 meses, então para qualquer indivíduo maior de 6 meses, eu vou considerar tosse a mais de 14 dias. Então, são tosse a mais de 2 semanas, diferente do menor de 6 meses, tá, pessoal? Então, é tosse a mais de 14 dias, mais um dos critérios abaixo. Tosse paroxística, presença do guincho inspiratório e presença de vômitos pós-tosse. Tem esses critérios, eu vou pensar que é um caso suspeito de coqueluche. E também, pessoal, independente do histórico vacinal. E aí, quando eu faço a suspeita, então, clínica, eu preciso fazer agora o diagnóstico laboratorial. Então, para ter um diagnóstico laboratorial, eu posso fazer a cultura positiva de Bordetella pertussis em qualquer pessoa com tosse, que é demorada, ou a pesquisa do PCR positivo, então teste molecular,
em pessoas que preenchem o critério clínico de coqueluche. Então, tem a suspeita clínica, eu vou lá e faço a pesquisa do PCR viral. Existem algumas outras alterações laboratoriais que podem me ajudar, mas nenhuma entra como critério laboratorial. Critério laboratorial para diagnóstico é cultura positiva ou PCR positivo para Bordetella pertussis, tá? Mas a gente tem aquelas alterações clássicas no laboratório. Então, uma leucocitose com linfocitose maior do que 10.000 já me fala a favor, né? Já sugere aí a possibilidade de coqueluche. Então, linfócitos maiores do que 10.000 com uma leucocitose importante. A radiografia de tórax, ela pode vir normal, mas ela pode apresentar aquele quadro característico do coração felpudo, que é aquele aumento da trama pericardíaca, né, que a gente tem em volta ali do coração, que dá a impressão de ser um coração felpudo, característico da coqueluche. Então seriam aí outros critérios para a gente pensar. É importante a gente lembrar também das complicações da coqueluche, antes de eu falar do tratamento, sendo que a principal complicação do paciente com coqueluche é a pneumonia, que pode estar presente em 22% dos pacientes. Mas devido a esse quadro, né, o quadro todo das toses paroxísticas, esse paciente pode evoluir com pneumotórax, ele pode evoluir com atelectasias, esse paciente pode apresentar crise convulsiva, pela intensidade da tosse pode ter petequia conjuntival, hemorragia conjuntival, o aumento, né, das hérnias umbilicais, pelas crises de tosse, ele pode ter dificuldade de alimentação, então esse paciente também pode ter desnutrição associada, tá? Então, lembrando que o diagnóstico, ele vai ser feito com a cultura, que demora até 3 semanas, a pesquisa do PCR bacteriano, né, pesquisa molecular, e a presença de IgG positiva, que é uma possibilidade, mas ela não faz o diagnóstico de certeza de coqueluche. O diagnóstico de certeza é só por esses dois, tá? Vamos agora para a parte mais importante, que é o tratamento da coqueluche. Então, como que é feito o tratamento da coqueluche, gente? O tratamento, ele deve ser realizado com antibiótico da classe macrolídeo, tá? A não ser que o paciente tenha alguma contraindicação, como, por exemplo, alguma alergia, aí ele vai utilizar o sulfametoxazol com trimestoprim, tá? Mas o tratamento, ele deve ser feito com macrolídeo. E o macrolídeo de escolha é a azitromicina, tá? É importante a gente lembrar que todo caso suspeito ou confirmado deve ser notificado em até 24 horas, tá, gente? Isso é muito importante para manter o nosso banco de dados, né? Mesmo que não seja confirmado, tem que notificar. Bom, tratamento da coqueluche com azitromicina. Para menores de 6 meses, a gente vai utilizar 10 miligramas por quilo no primeiro dia e durante os 5 dias de tratamento. Então, 10 miligramas por quilo durante todos os dias. A azitromicina é preferível nessa faixa etária. Para maiores de 6 meses, nós vamos utilizar 10 miligramas por quilo no primeiro dia e 5 miligramas por quilo do segundo ao 5º dia. Este é o preconizado para essa idade. E nos adultos, 500 miligramas no primeiro dia e 250 miligramas do dia 2 até o dia 5. Este é o esquema preferencial com a azitromicina, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria e Ministério da Saúde. A claritromicina, ela não é indicada para menores, nem a claritro nem a éritro, para menores de 1 mês, tá? Então, a claritromicina só vai ser indicada para crianças entre 1 e 2 anos, mas ainda assim, pessoal, ela é segunda opção. Primeira opção é sempre a azitro. Por quê, gente? Porque a claritromicina ela vai ser utilizada durante 7 dias, a azitro são 5. A claritromicina são 2 doses diárias, a azitro é em dose única. Então, por essa facilidade posológica, a gente vai utilizar sempre a azitromicina. Mas para vocês saberem, a dose é de 7,5 miligramas por quilo, de 12 em 12 horas, para crianças com menos de 8 quilos. E para crianças com mais de 8 quilos, nós vamos utilizar 62,5 miligramas de 12 em 12 horas durante 7 dias.
Lembrando que quando eu falei 7,5 miligramas por quilo, é por dose, tá? Não é por dia, é por dose. Bom, em relação à prevenção da coqueluche, como que a gente faz para prevenir? Então, eu falei do tratamento, agora vamos falar da quimioprofilaxia e da imunização. Então, a quimioprofilaxia, que é o tratamento dos contatos, né, para evitar que eles tenham a doença e principalmente que eles distribuam a doença por aí, a gente deve fazer para todos os comunicantes próximos, né? Então, os comunicantes são aqueles contatos próximos que são membros da família ou pessoas que vivem no mesmo domicílio ou que frequentam rotineiramente aquela casa. Então, uma diarista, por exemplo. Contatos de alto risco também devem receber a profilaxia, que são aqueles comunicantes mais vulneráveis, tá? Que não necessariamente têm contato próximo, mas que foram expostos aos casos suspeitos e confirmados e que apresentam um risco elevado de adoecer por coqueluche. Por exemplo, bebezinhos menores de 2 meses, que foi na casa de alguém que estava com coqueluche. E comunicantes com alto potencial de transmitir a infecção a outros vulneráveis, como, por exemplo, pessoas que trabalham em escola, com os contatos da escola, ou profissionais de saúde, etc. Tá? Então, tem essas pessoas que precisam, que a gente tem que lembrar da quimioprofilaxia. E a quimioprofilaxia, ela é feita exatamente com o mesmo medicamento do tratamento. Então, vai ser também com a azitromicina para esses contatos. Tudo bem? Esse é o esquema de quimioprofilaxia que eu vou utilizar após o contato. Mas a gente tem que lembrar que essa é uma doença prevenível, né? Então, a gente pode prevenir a doença através da vacinação. Então, vamos relembrar como é que é feita a vacinação. A gente tem a vacinação pelo PNI, Programa Nacional de Imunização, com a vacina DTP celular, que ela é feita junto da pentavalente aos 2, 4 e 6 meses. É uma vacina que tem reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade, sempre nesse esquema de DTP. Depois, ela pode ser feita a cada 10 anos, dependendo do risco, tá? Para os adultos, é uma vacina que a gente vai fazer, que tem indicação pelo PNI para as gestantes, né? Que tem a DTPA celular. Essa vacina vai ser feita a partir da 20ª semana de gestação, né? Mas a gente tem outras indicações também. Então, para profissionais de saúde, como parteiras, doulas, elas devem receber a DTPA a cada 10 anos. Ano passado, o PNI ampliou a distribuição da vacina DTPA para alguns outros casos, né? Então, outros trabalhadores de saúde que lidam com potenciais contatos vulneráveis, ginecologista e obstetra, pessoas que trabalham em casa de parto, pessoas que trabalham em UTIs ou UTIs neonatais, pessoas que trabalham em berçário, todos os pediatras, pessoas que trabalham em creche, que atendem crianças até 4 anos de idade. Então, esses grupos devem receber a vacina DTPA, tá? De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente precisa manter um reforço a cada 10 anos para todas as pessoas. Então, existe essa indicação pela Sociedade Brasileira de Pediatria, de fazer o reforço a cada 10 anos. Assim, a gente acaba não fazendo, né, com tanta frequência, mas esta é a recomendação da SBP, DTPA a cada 10 anos. Eu tomo a minha a cada 10 anos, porque eu sou pediatra, tô lá no hospital todos os dias. Você, colega pediatra, deve tomar a sua também, hein? Não tá tomando? Vai no posto de saúde que você pode tomar DTPA a celular, tá? Em relação à cobertura vacinal aqui no país, como é que a gente tá, gente? Então, desde 2016, tem se observado uma queda muito importante das coberturas vacinais para coqueluche, e o seu pior momento foi durante a pandemia de Covid. Mas, graças às nossas campanhas e divulgação da necessidade dessa vacinação, a gente teve um aumento dos índices de vacinação em 2024, a gente teve uma cobertura vacinal de 93,2%, o que é muito bom, tá? Para algumas vacinas, né? Isso foi muito bom.
Este exemplo que eu dei de 93,2% foi a cobertura vacinal para a vacina da BCG. Então, a gente está tendo, de novo, uma conscientização. Gente, desculpa, eu vou ter que voltar. Eu falei besteira aqui, tá? Então, vou voltar para quando eu estava falando das coberturas vacinais, tá? Bom, em relação à cobertura vacinal, gente, o que a gente observou? Que desde 2016 foi observada uma queda progressiva das coberturas vacinais em todas as idades, tá? E o pior momento dessas coberturas vacinais foi durante a pandemia de Covid. Isso tem muito efeito, claro, né? A hesitação em tomar vacina, fake news de vacina, enfim, isso tudo foi piorando a nossa vida em relação às coberturas vacinais. Mas o PNI colocou várias estratégias em prática para aumentar a cobertura vacinal de todas as vacinas. E a gente conseguiu alcançar algumas metas. Então, as metas são de 90% de cobertura vacinal. Na BCG, por exemplo, a gente alcançou uma cobertura de 93,2% em 2024, que foi muito bom. Mas a Coqueluche, que tem uma meta de cobertura vacinal de 95%, está com uma cobertura de 89,2%. Então, ainda está abaixo. A gente precisa melhorar essa cobertura vacinal, tá, pessoal? Então, fica aqui a reflexão para sempre orientar os seus pacientes. Pacientes que têm condição financeira, faça a vacinação da Coqueluche a cada 10 anos, deve ser feito. Pacientes que não têm condição, mas que têm nesses grupos de risco aí que eu falei do Programa Nacional de Imunização, temos que respeitar e também fazer a cobertura, porque isso diminui o contágio das crianças. Muito bem, pessoal, fico por aqui. Esse foi o nosso videocast de revisão de Coqueluche, com as novas indicações das coberturas vacinais, né? Lembrando que nós, pediatras, a cada 10 anos temos que tomar esta vacina. É isso, eu agradeço a companhia de todos vocês. Um grande abraço. Se você curtiu, põe o seu joinha e indique para os seus amigos. Tchau, tchau, gente.